Estamos começando com o programa Café com o Vereador e hoje entrevistaremos o vereador reeleito Daniel Dias. Olá, vereador. Primeiro, parabéns pela sua reeleição. Me conta aí, como é que foi esse período eleitoral onde 2.798 pessoas confiaram e confiam no seu trabalho? Ei, Cris, tudo bem? A todos os telespectadores da TV Câmara. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, referendado pelo povo de Montes Claros. Como você disse, 2.798 pessoas, é muita gente. E eu fico muito feliz em saber que o nosso trabalho foi reconhecido nas urnas, né? Porque o que o político precisa é de reconhecimento. E esse reconhecimento vem através do voto, através da manifestação democrática e popular que nós tanto lutamos nesse país para ter de volta a democracia. E essa democracia, que o povo escolheu a mim, mais 22 vereadores e vereadoras, para representá-los aqui. Então é com muita alegria que eu vejo isso aí como um coroamento, vamos falar assim, do nosso trabalho dos últimos 4 anos aqui na casa, que eu já tinha sido reeleito uma vez, e agora nós dobramos a votação em relação ao ano passado, à eleição passada. Então, assim também como nós dobramos o volume de trabalho nosso, a população reconheceu e nos reconduziu mais uma vez aqui na Câmara para esse 3º mandato. Estou muito feliz e de mim vocês podem esperar. É um bom trabalho aqui na Câmara, e o povo da cidade de Montes Claros pode aguardar também um mandato combativo, honesto, representando o povo da cidade de Montes Claros. É isso que eu faço aqui e vou continuar com muita coragem e altivez fazendo isso aqui na Câmara. Como o senhor disse, o 2º mandato, o senhor está no 2º mandato, saindo para o 3º, é como se fosse uma coroação. Estou no caminho certo, estou trilhando o caminho que a população precisa. Como que o senhor avalia esses últimos 4 anos, que vai acabar agora no dia 31 de dezembro? Como que o senhor faz essa avaliação do vereador Daniel Dias? Eu avalio como um grande desafio. Todo mundo sabe que eu fui eleito e reeleito 2 vezes no palanque da Leninha, adversário do atual prefeito, que encerra agora, com uma grande aprovação, que é o Humberto Souto. Mas aqui na Câmara, como fui eleito pelo povo, eu sempre trabalhei com respeito ao gestor eleito. Eu sou daqueles que respeitam as urnas. Eu não faço, por exemplo, questionamento das urnas eletrônicas. O voto saiu da urna tem que ser válido, porque é muito engraçado quando as pessoas questionam as urnas só quando eles perdem. Mas agora teve muitos que ganharam e não questionam. Então, assim, eu respeitei as urnas, tive uma boa relação com a gestão. Eu tive as minhas emendas todas praticamente pagas. O que isso demonstra? Um respeito também da gestão do prefeito Humberto Souto com o meu mandato, que representa o povo. Então, esse tratamento foi comigo republicano. Não posso reclamar. Mas estive aqui também e nosso slogan de reeleição foi a voz necessária na Câmara. Foi o meu mandato aqui que travou as principais polêmicas, seja contra a municipalização de ensino, foi a polêmica, por exemplo, contra a reforma da Previdência, que retirou direitos de servidores. Nós travamos aqui uma polêmica, que daqui a pouco eu falarei sobre ela, a favor e contra a alta taxa de iluminação pública na cidade de Montes Claros. Outras polêmicas também que nós travamos aqui foi vitoriosa. Por exemplo, o passe livre estudantil. E eu sempre fui um crítico aqui na casa da forma que alguns projetos, às vezes, são aprovados a toque de caixa. Então, eu sou um vereador que leio os projetos, sou um vereador que estuda os projetos, sou um vereador que ouve a população antes de emitir qualquer tipo de opinião. Então, aqui, em alguns momentos, eu fui à divergência, mas com muito respeito aos colegas, Eu respeito todo mundo que foi eleito. Então, o que eu digo? Passados esses 4 anos, nós conseguimos executar praticamente todas as nossas ruas de asfalto que nós indicamos. Emenda impositiva minha para poder comprar um carro para atender a situação, o povo em situação de rua foi executada. Nós tivemos emendas indicadas para a APAE, Vovó Clarice, Capelo Gaivota, que foram pagas também, dando dignidade para aquelas pessoas que mais precisam do apoio do poder público, porque o poder público ele não garante o pagamento do estudo ou mesmo da assistência, garantia, não garantia até então
para quem tinha mais de 18 anos, na Paiva, Vovó Clarice, Capelo Gaivota. Essas pessoas precisam de dignidade. Às vezes ele está com 18 anos de idade, 19, 30, mas ele tem a idade mental de 5, de 6, né, de 8 anos, então eles precisam ser assistidos. Nós conquistamos isso aqui. Né, juntamos com vários vereadores e conseguimos colocar no primeiro ano 300 mil reais, no segundo ano 500 mil reais, dando dignidade para essas pessoas. Ou seja, o nosso mandato nessa Câmara é o mandato das grandes pautas. É lógico que a gente atende as pequenas também, a iluminação da rua, o quebra-mola, né, o problema do asfalto, o problema pequeno, né, que a população nos traz. Nós somos representantes do povo. Mas eu tratei as grandes pautas. Iluminação pública é uma grande pauta. Passe livre estudantil é uma grande pauta. Educação e municipalização é uma grande pauta. Nós receberíamos 37 escolas do governo do estado sem saber o que quem estava recebendo. Gerou um alvoroço na cidade toda. E outra grande pauta também que eu pautei aqui, que eu vou continuar lutando, é o plano municipal de drenagem. A gente sabe que nós fizemos muito asfalto, muita coisa, mas nós precisamos executar esse plano, que já está em andamento. Mas em 2019, após fortes chuvas, eu percebi que em diversos pontos da cidade há um gargalo na questão da infraestrutura, que é drenagem, que é uma obra que quase ninguém gosta de fazer, porque fica debaixo da terra. Mas é necessária. E eu pautei isso também, e aos poucos ele está sendo implementado. Ou seja, o nosso mandato aqui nos 4 anos foi o mandato do povo, dos educadores e das educadoras, das minorias que não se sentiam representados, do povo pobre da periferia, né, das pessoas de opinião que querem na Câmara um mandato que discuta, com uma condição de discutir. Então, na minha formação de sociólogo, eu acabei tendo essa condição, e na minha militância de partido também, de ter a condição do debate, da condição de ter a oposição, do respeito, da institucionalidade, do respeito à democracia. Então, ou seja, eu compreendo esse mandato nosso, né, embora, né, não tenha sido tão bem atendido pela gestão, como temos outros aí que foram muito bem atendidos pela administração, mas me atendeu com respeito, né, e isso é importante ressaltar. E, para fechar a avaliação desse meu segundo mandato, né, ela veio nas urnas, né? A minha avaliação é lógico que ela é sempre de elogios. Nós tivemos alguns erros também, não podemos negar isso, mas acho que a gente acertou mais do que errou. E ao acertar mais do que errar, a população também reconheceu e nos reelogiou e nos reconduziu ao terceiro mandato, que a gente vai fazer melhor do que o primeiro, do que o segundo, se Deus quiser. E um dos temas, o senhor sempre muito firme com seus ideais, né, sempre muito presente ali, é a saúde mental, que não é só no Setembro Amarelo que o senhor aborda, o senhor sempre está colocando em pauta. Qual é essa validação desse tema na sua vida, na sua presença? Então, eu falo com o pessoal aqui, que é um tema até que me emociona às vezes, porque eu tenho uma mãe que ela atendida há 33 anos na saúde mental. Então ela já ficou internada no Prontomente, ela já ficou internada em HU, já ficou internada no Haroldo Torinho. E me sensibilizou muito quando aos 14 anos que eu fui visitar minha mãe no Prontomente, eu vi que ali não era uma espécie de um hospital para cuidar. Eu via como uma prisão, não era pessoas amarradas. Teve o seu papel importante? Teve. Mas dentro daquela luta antimanicomial, e eu não sabia o que era luta antimanicomial, eu sabia que a minha mãe saía de vez em quando para internar, voltava 2 meses depois, 1 mês depois, 3 meses depois, a gente perdia a aula. Então eu fiquei 1, 2, 3 anos no primeiro ano. A gente perdia a aula. Então por que eu defendo pautas macro aqui, como por exemplo educação? Porque foi me negado o direito de ter educação, porque eu não tinha uma família estruturada que pudesse me levar. Então eu fui ser alfabetizado com quase 10 anos de idade. E ao ser eleito vereador, não tinha como eu não pegar uma questão de experiência pessoal e não trabalhar por ela. E então, também que não estava nichado só no senhor. Isso. Muita gente passa por isso. Com certeza, mas é uma área que da saúde era relegada a último plano. Sim. Primeiramente que é uma área que não dá votos. Sim. As pessoas não vão lá e atendem, colocam mais psicólogo, assistente social, mais médico, psiquiatra e tal, com a ideia de que aquele vai ser uma vitrine para a campanha. O que é que dá voto? Obra. Né, que a pessoa vê. Mostrar, né? Mostrar. Então, quando eu peguei a bandeira da saúde mental aqui, foi com muita convicção mesmo, de que deveria dar luz, dar reconhecimento para os seus profissionais, e principalmente depois da pandemia, que nós vimos que o CAPS, por exemplo, TM da rodoviária, que eu apresentei um projeto de lei para renomeá-lo para a dona Helena Macedo, que foi uma lutadora da causa aqui, da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, na cidade de Montes Claros, foi renomeado lá, renomeou o CAPS Aquarela, né, e outros aqui também.
E coloquei também emendas impositivas, ou seja, retirei emendas de asfalto, né, e coloquei nos CAPs, entendendo isso. Hoje já tem uma visibilidade. Qual é a vitória nossa disso aí? Conquistamos junto à gestão a transformação do CAPS Helena Macedo em CAPS 3, que funciona 24 horas. Né? Então é um grande avanço para a cidade. Até então você tinha alguém com surto psicótico no final de semana, véspera de feriado à noite, não tinha um manejo adequado. O SAMU vinha, pegava, levava, né? Sempre às vezes com apoio da Polícia Militar, né? Que é um tema muito delicado, porque às vezes falta um manejo. Já houve inclusive situações de violência, 5 pessoas foram assassinadas, né? Por causa desses confrontos com a polícia. E aqui eu não estou falando que é uma culpa da polícia, mas é uma situação de se rever a forma de abordagem. Preparo, né? O preparo. Então, ou seja, a saúde mental, dentro da política de saúde, é um tema muito caro para mim e eu vou continuar lutando por ele nesse nosso terceiro mandato aqui na Câmara. Estamos perto do intervalo, mas antes da gente chegar no intervalo, vamos continuar aqui na saúde, que o senhor também pleiteou e apresentou propostas para os enfermeiros, carga horária, e conseguiu ou ainda está esperando? Como é que está esse tema? Então, ainda dentro da saúde, eu sempre digo que a gente tem que reforçar, principalmente reformular o atendimento à atenção básica. Porque quando falha na atenção básica, desagam nos hospitais e eles são, às vezes, culpados pelos problemas da saúde de Montes Claros, que não é verdade. O problema está lá na atenção básica, se houvesse. Na questão dos enfermeiros e enfermeiras, foi com muita alegria que eu tratei aqui, tanto no primeiro mandato, quanto no segundo, a questão da carga horária de 30 horas, né, uma luta nacional dos enfermeiros e enfermeiras, e pautei também o piso nacional da enfermagem, porque quando ele foi aprovado, não colocou recurso. E só depois da eleição do governo Lula que ele conseguiu colocar recurso para pagar essas pessoas. Ainda assim, a transferência deu muitos problemas, principalmente para os entes que são filantrópicos. As prefeituras receberam os recursos, mas hospitais igual Santa Casa, Dilson, Haroldo Torinho, só para citar 3, tiveram dificuldade em receber e repassar. Então qual foi minha luta? Garantir que esse dinheiro chegasse até o profissional, e foi vitoriosa. Então lutamos pelo piso da enfermagem, né? Vou continuar lutando para garantir recursos para pagar todo mundo, né? E vou lutar ainda junto a eles e elas, enfermeiras e enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, parteiras, não sei se tem Montes Claros ainda, né? Mas todos eles estão no piso, para que nós tenhamos a carga horária de 30 horas. Porque um local é 24, outro é 30, outro é 44, né? Tem plantões de 12. Então, se você padronizar como limite mínimo, então o piso vai ser pago sobre a carga horária de 30. Uhum. Quem passar de 30 vai ser proporcional ao piso. Uhum. Quem receber a menos de 30 pode ser proporcional também. Mas desde que o piso seja regulamentado em 30 horas semanais, que é uma luta que eu vou somar junto à representação da enfermagem aqui em Montes Claros, no estado e no Brasil, e quem quiser somar conosco aqui na casa também. Então tá bom, daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo no programa Café com o Vereador, continuando com a entrevista com o vereador Daniel Dias. Estamos de volta com o programa Café com o Vereador e hoje estamos entrevistando o vereador Daniel Dias, que também é relator da Comissão da Mulher aqui da Câmara. O senhor direcionou uma emenda para o Conselho da Mulher, que é um conselho também recente em Montes Claros, né? Então, com muito orgulho, né, que eu participo, enquanto homem hétero, da Comissão da Mulher da Casa, escolhido por elas. E por que isso se deu? Porque no meu partido, o PCdoB, nós fomos ensinados a desvestir do machismo, né, e entender que as mulheres são importantes, não só na nossa sociedade, como trabalho doméstico, ou como alguém de executar tarefas, mas como sujeitos, né, de direitos também. E aqui, no meu mandato, junto com a UPM, que é a União Popular de Mulheres, né, junto com a inspiração da minha eterna deputada Jo Moraes, lá de Belo Horizonte, uma grande lutadora pelos direitos humanos, direitos das mulheres também, aqui em Montes Claros, né, percussora como a Bia Inácio, a Marisa Cantídio, né, e outras mais, Ana Maria Oliva, eu aprendi, né, e sou pautado também pelas mulheres, não só do meu partido, mas do grupo
de mulheres, né, da rede de proteção às mulheres na cidade de Montes Claros. Com isso, nós fizemos diversas audiências, proposições, eu participo de roda de conversas, e nós temos algumas pautas das mulheres na cidade. Quais elas? A pauta, por exemplo, da reabertura da delegacia 24 horas aqui na cidade, né, para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A pauta que eu também tratei aqui, que eu estou encampando, e vou encampar no 3º mandato, que é o pagamento, através da política de assistência social, de uma bolsa auxílio para mulheres vítimas de violência que porventura tenham que sair do convívio familiar. Um dos problemas maiores das mulheres que são vítimas de violência é a questão da dependência financeira e econômica. Então, se ela não tem casa para ir, se ela não tem casa ou algum local, a gente não pode julgá-las com preconceito. Aí pergunta, por que a mulher não saiu no primeiro momento de agressão e violência? Às vezes ela não tem para onde ir. E se o Estado, já garantido na lei, né, puder ajudá-la com auxílio financeiro por 6 meses para ela poder reconstruir a sua vida, certamente o final para essa mulher pode ser muito diferente de que, infelizmente, acontece com muitas vítimas de feminicídio. E é um tema que não tem classe social, né, infelizmente, não tem classe social. Ela acontece com os mais pobres, com os médios, com os ricos. A violência doméstica e familiar, ela é uma questão inerente à nossa sociedade que a gente precisa superar. E com isso, igual eu falei com você, mesmo sendo homem, hétero, eu sou escolhido por elas para poder ser uma voz aqui na Câmara. E eu faço isso com muita força, sabe? Porque eu tenho muitas mulheres ao meu lado. Mas se você pensar bem das políticas que eu tenho acesso ou faço defesa da educação, 90% são mulheres. A saúde também, a assistência social são mulheres. Ou seja, boa parte das políticas do cuidado são exercidas por mulheres. Essa emenda você direcionou no Conselho, para o Conselho da Mulher para... Isso. A emenda que eu direcionei é para poder dar suporte a todas essas políticas. Né? Foi para adquirir um carro. Adquirir um carro. Ou seja, as mulheres, nós temos um conselho, né, que elas não têm mobilidade para poder fazer essa política intersetorial. Né? Porque o Conselho da Mulher, ele trabalha com todas as políticas, na saúde, né, de educação, de assistência, né, com as mulheres vítimas de violência. Eles não têm condição de fazer mobilidade. Então, indiquei essa emenda, que ainda não foi paga, né, ainda não foi comprado o carro, mas que eu vou lutar para executar, porque emenda impositiva é lei. Né, e nisso aí eu não vou aceitar que a Prefeitura fala que há algum imbróglio ou algum problema jurídico a ser resolvido. Ou seja, tem que executar, tem que comprar. Eu vou cobrar agora mesmo para que isso seja licitado e adquirido esse veículo, que eu tenho certeza que o Conselho da Mulher vai estar muito melhor estruturado, se ela tiver condição de mobilidade para poder dar atenção, né, à rede de proteção à mulher na cidade de Montes Claros. O veículo vai ser muito importante. E coloquei também emenda não só para o veículo, mas para a manutenção do Conselho da Mulher para a realização de diversas atividades. Eu vou fazer que isso seja cumprido na cidade e espero que a gestão, com a acessibilidade que ele tem, com o novo prefeito Guilherme Guimarães eleito, possa olhar com muito carinho para essa atenção da política de proteção à mulher na cidade de Montes Claros. Sempre firme nas suas palavras e sempre obstinado por aquilo que quer, o senhor conquistou o passe livre estudantil também, que isso foi um marco para a cidade. Quer falar um pouquinho sobre ele? Sim, graças a Deus, né, a minha mãe me ensinou muito a lutar por aquilo que a gente quer. E ter saído da Alterosa, né, de um bairro periférico do Maracanã, a gente não tinha casa, né, por isso que eu luto tanto pelo Minha Casa Minha Vida. Né, a gente não tinha uma boa estrutura. Eu ia de bicicleta lá da Alterosa para a Unimontes estudar. Né, e eu ficava na Unimontes às vezes e não tinha recurso para pagar a alimentação. Então, ou seja, como eu falei aqui, né, a minha trajetória de vida traz, né, as minhas bandeiras de lutas, elas são muito da minha trajetória de vida. E o passe livre estudantil foi muito importante aqui na casa, porque eu lutei por ele junto ao ex-vereador Lipa quando eu ainda era estudante, e nós conquistamos o meio passe. E quando eu cheguei na Câmara, eu falei, meio passe nós já temos, né? Agora temos que ampliar. E fiz requerimento, fiz projeto de lei, descobri, né, que o recurso que estava no orçamento não estava sendo utilizado, porque os lotações e o contrato de lotação já previa a gratuidade, você estava sobrando dinheiro no cofre da Prefeitura e ninguém tinha visto isso. Como você falou, você estuda muitos projetos? Estudei o projeto e verifiquei que havia sobrado 1,5 milhão todos os anos. Eu falei, Guilherme, Humberto, pega esse dinheiro e devolve para o povo.
né, dar gratuidade para os estudantes, e assim foi feito. Eu fiz uma audiência pública aqui também, que lotou de estudante aqui na casa, né, e foi com muita pressão que eu consegui convencer o vice-prefeito Guilherme, ao prefeito Humberto Souto, a enviar para cá um projeto de lei que eu propus, e nós conquistamos o passe livre estudantil. Hoje, mais de 5 mil estudantes vão e voltam. Vão da casa para a escola, da escola para casa ou universidade, sem pagar nada. Gratuidade. E uma coisa, viu? Em muitas cidades, o passe livre é só para pessoas do ensino fundamental e médio. E em Montes Claros é para todo mundo, inclusive para universitários. Né? Você pode requerer o seu passe livre, que foi uma política que eu lutei nessa casa e com muito orgulho eu coloco como mais uma bandeira de conquista do nosso mandato. E agora o senhor está indo para os 40 horas para a educação, que é um tema que o senhor tem abordado muito na tribuna. E como é que vai ficar aí? Então, as 40 horas, né, ela é fruto da Lei 115. E a Lei 115 é fruto de 3 projetos de leis polêmicos que vieram para casa. O projeto 18, o projeto 20 e o 22, que foi aprovado e virou a Lei 115. Foi muito polêmica a discussão naquela época. E eu me posicionei contrário, né, à extinção do cargo de 25 horas para professores, né, e também para os administrativos. Poderiam haver 2 cargos. Né? Quem quisesse ficar em 25 horas, ficasse. Né? A prefeitura poderia promover concursos também para 25 horas e concursos para 40. E aí seria livre para a pessoa escolher. Qual foi a situação? Extinguiu todos os cargos de 25 e de 30 horas e manteve apenas quem estava já efetivo. Tinha a opção de permanecer, mas todos os demais novos iam para 40 horas. Ou seja, foi uma imposição da Lei 115. E lá em 23, quando foi aprovado, eu como presidente da Comissão de Educação, que sou aqui na Câmara, eu converso com muitos servidores e víamos que seria muito ruim, muito difícil operacionalizar isso. Até porque a Secretaria Municipal de Educação não havia nos apresentado um planejamento de como se daria essas 40 horas na prática. Em algum momento falava que seria X horas de aula, em algum momento falaram que seria 2 regências, né? Em alguns momentos falaram que não, que seria apenas 32 horas, né? E depois falaram que seriam 28, ou seja, não havia escrito em um papel um planejamento de como se daria essas 40 horas na prática. Ou seja, numa escola que tem tempo integral, ela funciona melhor para o professor. Numa escola que você não tem tempo integral, você acaba ficando com dificuldades. Por isso que eu defendia que houvessem 2 cargos, um de 40 e um de 25, até porque a lotação para o servidor efetivo é de opção dele. Ele pode optar por onde que ele vai. Para fechar, é necessário fazer uma rediscussão. Se vai revogar ou não, é uma outra história. O que eu estou dizendo é que é necessário fazer uma rediscussão, porque o povo das escolas, todos estão reclamando. Todos, inclusive quem optou ir para as 40 horas. Porque está havendo cansaço, está havendo fadiga. Né? Para auxiliar de docência, então, que ele fica com um pequeno intervalo com criança dentro das aulas, tá muito desgastante. E se você pensar também as 40 horas para cantineiras e cantineiros, que foi mudado lá na época de Rui Muniz ainda, né, elas também têm reclamado bastante. Então, ou seja, é necessário fazer uma rediscussão, eu vou propor essa revisão. Não quer dizer que vai ser revogado 100% ou que não vai ser, mas quem tem que debater o tema, eu vou lutar para que seja feita a revisão aqui, para fechar essa ponta, viu, Cris? Não é o vereador que apresenta a lei, é só o prefeito que pode apresentar. Eu vou lutar para que o prefeito mande a lei para a Câmara, para que a gente possa fazer uma revisão, rediscussão das 40 horas do município. Para encerrar aqui, vereador Daniel, outra discussão sua na tribuna é a redução da taxa de iluminação pública. Esse vai ser um dos seus projetos para o próximo, para continuar nesse também e para os próximos anos? Com certeza. Eu descobri depois de muito estudo que o valor arrecadado com a iluminação pública em Montes Claros, que está acoplado na conta de luz, que não é uma taxa da CEMIG, é uma taxa da Prefeitura de Montes Claros, ela é muito alta. Você vê, eu tenho um relatório aqui, né, que nós arrecadamos em 23, 41 milhões de reais, em 22, 41 milhões de reais, em 21, 37 milhões. E a previsão para arrecadação em 2025 é de 50 milhões de reais. Não tem problema arrecadar, e o Estado precisa de arrecadação. Qual que é o problema? Que desse valor arrecadado só gasta 25. Então, para que arrecadar 50 se eu for gastar só a metade? Eu não poderia ter uma taxa de iluminação metade mais barata e abaixar a conta de luz do consumidor? Sim. Para isso, eu apresentei um projeto de lei de emenda à
a LDO, que já foi aprovada e sancionada pelo prefeito Humberto Souto, para permitir essa revisão. O que eu vou fazer agora? Vou apresentar a mesma emenda no projeto de lei orçamentária. Da previsão de 50 milhões, eu vou fazer uma previsão de arrecadação de 25. Então aí vai depender do prefeito autorizar e mandar uma lei para a Câmara para poder fazer essa revisão para baixo. Eu não quero uma revisão para cima, uma revisão para baixo da conta de iluminação pública, porque se reduzir a arrecadação da prefeitura, vai reduzir no bolso do consumidor. E são mais de 100 mil consumidores com conta de energia em casa que paga entre 12 e 68 reais de iluminação pública. É muito dinheiro arrecadado. Não tem problema arrecadar, desde que ele seja bem gasto. Mas, por exemplo, eu sou contra pegar desse dinheiro e usar para comprar câmera de segurança. Acho que o câmera de segurança tem que vir de outro dinheiro. Melhorar a segurança pública é importantíssima. Mas o que é pago pela iluminação pública deve ser reduzido e meu mandato vai continuar aqui com muita garra, muita força. Eu espero também uma sensibilidade do vice-prefeito Guilherme Guimarães, agora eleito prefeito, a qual eu cumprimento, né, pela expressiva votação. Eu tenho certeza que ele vai ter a sensibilidade de entender que o valor arrecadado agora não é mais necessário igual foi em 2015, porque nós trocamos as lâmpadas, tem sistema eficiente, né, energético eficiente, como as lâmpadas de LED. Não há mais a necessidade de grandes expansões de redes de iluminação pública, então esse valor deve abaixar para o consumidor. Eu vou continuar nessa luta aqui até que ela seja vitoriosa. Eu te falei que eu vivo de grandes pautas, né? Lutei pela grande pauta do restaurante universitário e conquistamos. Lutei pela grande pauta do passe livre e conquistamos. Lutamos por diversas grandes pautas, como por exemplo, inserção de psicólogo e assistente social na educação e conquistamos. Então quando alguém fala assim, esse vereador é louco, é doido, pensa que tem grande, podia ficar lá só pedindo quebra-mola. Eu não vou fazer só isso, vou fazer também o quebra-mola, mas eu vou cobrar uma pauta que possa beneficiar toda a população de Montes Claros, que eu represento a todos, mesmo quem não votou em mim. Pode contar com isso aqui na Câmara. Se Deus quiser, vamos ser vitoriosos. Vereador Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Café com o Vereador. E parabéns mais uma vez pela sua reeleição. Sucesso. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço a todos os funcionários da Câmara, da TV Câmara, da comunicação, servidores efetivos ou contratados aqui da Câmara, né, que a gente sabe que prestam um grande serviço à população de Montes Claros. Né, e o povo de Montes Claros, né, pode esperar no terceiro mandato agora o trabalho triplicado, né? Porque se eu fui no primeiro, no segundo eu trabalhei dobrado, no terceiro tem que trabalhar triplicado. Então a minha equipe que se prepare, que nós vamos estar nas ruas, junto com o povo, né, recebendo as demandas, tratando os grandes temas na cidade, respeitando a democracia, né, discutindo o que de fato for de interesse da população da nossa cidade, né, e aí tratando os grandes temas também que forem necessários. Conta com o meu mandato aqui, estou muito feliz, né, é um orgulho para mim ser vereador pelo terceiro mandato da quinta maior cidade de Minas Gerais, é um orgulho grande para mim, e eu vou, através desse orgulho, né, dessa responsabilidade, né, e desse voto depositado na urna de nossa confiança, retribuir com muito trabalho, com muito respeito ao eleitor, né, com muita entrega, se Deus quiser, né, fazendo assim as cobranças que forem necessárias, elogiar quando for necessário também as coisas boas que forem feitas pela gestão, mas ser uma cobrança, né, e assim, ser a voz necessária da Câmara, que foi meu slogan, né? Então tem que estar aqui para poder fazer esse debate que o povo confiou. Muito obrigada. E também agradeço a você que acompanhou o nosso programa Café com o Vereador. Se quiser rever este programa também está disponível no YouTube, no canal Câmara Montes Claros. Até a próxima edição.